Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. Exatamente esse é o assunto que eu vou falar essa noite, sobre o amor. Aleluia! Glória a Deus! O tema desse ensino é unidade e amor, não é verdade? É um dos valores do nosso ministério. Nós, mês passado, estudamos sobre fervor do Espírito, também é algo que o nosso ministério valoriza. E unidade e amor não é diferente, queridos. Mas para haver unidade tem que ver o amor. Amém? O amor é o trilho onde a unidade vai andar por cima e vai fazer funcionar. Sem amor não tem como ter unidade. Amém? Mas o amor também, ele trabalha em favor da unidade. Amém? Porque nós amamos alguém. Nós fazemos por alguém, nós acolhemos alguém, nós doamos para alguém a obra por alguém. Jesus se doou por nós. Amém? Então, unidade e amor estão atrelados, caminham juntos, no mesmo caminhar. Então, se você pensa em unidade, muitas vezes a nossa cabeça fica, mas unidade, amor, amor. É tão difícil a gente falar sobre o amor nos dias de hoje, né? A sociedade, o sistema desse mundo tem pintado o amor de uma forma totalmente diferente da qual nós aprendemos na palavra. E por que falar sobre o amor, Michele? Porque nós precisamos lembrar como é amar. A palavra do Senhor nos garante que por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todo. E nós estamos vendo que a iniquidade está se multiplicando. Mas e o amor? O amor não pode se esfriar. Pelo menos em nós. Porque nós somos a resposta para essa geração que está esfriando. Amém? Então nós precisamos nos lembrar como eu tenho que amar. Ah, mas eu já amo. Será que a gente está amando da forma correta? Ou se a gente está amando da forma plena, como o Senhor quer que nós, como igreja, amemos o nosso próximo? Amemos ao Senhor em primeiro lugar. Porque a nossa primeira conexão, né, de amor é aqui, queridos. É na vertical. Se funcionar com Ele, vai funcionar na horizontal. Se eu funcionar com o Senhor, se eu amar o Senhor acima de todas as coisas, nesse amor pleno, de entrega, de tomar a minha cruz, como foi falado, de me esvaziar, de negar a mim mesmo e amar Ele em primeiro lugar, então, com certeza, o meu amor aqui, ó, para com os meus irmãos, vai funcionar. Porque o amor tem que funcionar, tem que dar certo. Por quê? Porque Deus é amor. Amém? Se você ainda não começou a ler as epístolas de João, querido, eu quero convidar você a começar a ler e lembrar, trazer à memória, né? Às vezes nós esquecemos de princípios tão básicos, de um mandamento tão básico, né? Como o pastor Robert falou aqui sobre, nós temos muita fé, e ele perguntou para o Senhor, por que as coisas não estão acontecendo? Por que a igreja não está operando como devia operar, trabalhando como devia trabalhar? Por que as coisas não acontecem através da igreja, os milagres? Porque nós não estamos vendo nos dias de hoje. E o Senhor falou para ele que o problema não era a fé, mas era a falta do amor. Nós trabalhamos pela fé, nós declaramos fé, exercitamos a nossa fé, não é assim? Como é que a gente tem exercitado a fé? Nós declaramos a palavra, nós oramos, nós chamamos a existência, nós fazemos confissão, porque estamos esperando algo. Não é assim? Então, nós estamos, como numa academia, fazendo a nossa fé crescer. Mas e o amor? Será que o amor não tem que ser exercitado? Será que o amor também não precisa crescer? O amor de Deus já é maior, grande o suficiente. Amém? Nós temos que ter essa consciência também. O amor do Senhor por mim e por você não muda independente do que a gente faz ou deixa de fazer. Se a gente acerta ou se a gente erra, o amor de Deus permanece o mesmo. Mas em nós, o amor está sendo exercitado, nós estamos amando mais, nós precisamos amar mais. Quando nós temos as nossas reuniões aqui de liderança, né, pastor? Nós lemos o versículo, João 15, 21, que fala que nós temos que amar mais. Né? Aquela passagem onde o Senhor pergunta, Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? E o Senhor te pergunta hoje, vocês estão amando? Porque logo em seguida, Pedro fala, eu amo o Senhor. E ele fala, então apacenta. Vai cuidar. O apacentar não é só para o pastor.
para nós também. Somos ministros de uma nova aliança. Amém? Nós também fomos chamados para nos doarmos pelo outro. Se não fosse assim, querido, o segundo mandamento não seria amar o próximo. Só amar o Senhor acima de todas as coisas já estaria bom. Não é? Mas Deus não nos gerou pessoas individualistas nem egoístas. Nem tampouco colocou só um homem no jardim do Éden. Logo em seguida veio uma mulher. E ele ainda diz, crescei e multiplicai-vos. Ele fez, ele multiplicou. Por isso, querido, nós precisamos saber sobre o amor primeiro, antes de falar da unidade. Amém? Deus, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, versículo 2. Aqui em Apocalipse nós vemos o Senhor escrevendo a respeito das igrejas, amém? E aqui ele está falando sobre a igreja de Éfeso. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que homens maus, que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Olha quantas qualidades para uma igreja. Amém? O Senhor estava falando aqui a respeito de uma igreja. Ele não estava falando para um povo que não conhecia, que não tinha aliança com o Senhor. Ele estava falando para mim e para você, como ele está falando essa noite. Que você é perseverante, que você não tolera aqueles que mentem na fé, aqueles que se portam de uma maneira na igreja, mas que se portam diferente de outra. Que se dizem uma coisa, mas não são. Amém? Então, nós olhamos muitas qualidades nessa igreja. Não é? Eu não sei se as pessoas que estão aqui, alguns anos atrás, antes até do pastor Adriano chegar, a igreja da Praia Grande era conhecida como a igreja do amor. Lembra? Eu não sei se algumas pessoas comentavam com vocês, algumas pessoas até das outras igrejas falavam, Praia Grande é conhecida como a igreja do amor. E eu te pergunto, nós ainda somos conhecidos como a igreja do amor? Não podemos esmorecer, queridos. Independente de Covid, que logo veio depois, né? As pessoas esfriaram, as pessoas se afastaram, as pessoas desanimaram. Mas no amor não, queridos. Nós precisamos continuar fervendo e ardendo. Aprendemos sobre fervor de espírito. O Senhor nos liberou uma palavra sobre 2024, não foi? E qual é a palavra? Avivamento. Não há avivamento sem amor, querido. Então, que você venha avivar esse amor dentro de você. Porque logo em seguida o Senhor fala de todas essas qualidades, mas no versículo 4 ele diz, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. É como se um juiz estivesse julgando, não é assim? E ele fala de todo, ele vai ler todo o processo, logo em seguida ele vai dizer, essa é a acusação que eu tenho contra você. E a acusação contra aquela igreja é, você fez tudo de maravilhoso, você estava certo até aqui agora. Mas você, o que eu tenho contra você, é que você abandonou o teu primeiro amor. Por que a importância do primeiro amor? Porque no primeiro amor, tudo é mais fácil. Como eu falei, o amor está borbulhando dentro de nós. Né? Primeiro o amor de Deus nos encontra, nos constrange, porque eu não sei você, quando você conheceu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador logo no início, eu creio que esse amor te impactou de uma maneira que te fez mudar. Você não se via mais fazendo as mesmas coisas, andando com as mesmas pessoas, indo nos mesmos lugares. Você era constrangido com esse amor, porque você teve um encontro com o Senhor. E aí até as suas obras eram diferentes. Não é? Se você, como era no primeiro amor, o que você fazia no nome do Senhor, como você se envolvia com as coisas de Deus, para hoje. Você avançou? Você está aí fervoroso? Você fez mais? Ou você parou? Eu já tenho 22 anos de evangelho. Quando eu olho para trás, eu falo, Senhor, eu fazia muito mais coisa. E agora, eu estou cansada para isso, estou desanimada daquilo. Mas tem fulano para fazer, tem ciclano para fazer. Mas ninguém me vê. Mas eu faço, não faz diferença para ninguém. Olha quantas coisas, queridos,
que quando nós estamos no primeiro amor, a gente não dá bola. A gente não quer saber se o pastor está vendo, se vai ser elogiado, se vai ser reconhecido. A gente quer levar esse amor que está fervendo dentro da gente para as outras pessoas. A gente quer que o nosso vizinho conheça Jesus. A gente quer que o nosso familiar conheça Jesus. Não é assim? Então, queridos, é tempo de avivarmos esse amor dentro de nós. Amém? Glória a Deus. Se o título dessa noite tivesse um título, seria: o amor é o fundamento e o suporte para a unidade funcionar. Amém? Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 4. Versículo 15. Aleluia. Todos acharam? Vamos ler do 15 ao 17. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é, em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. Esse versículo está dizendo que no dia que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, como eu acabei de falar, nós conhecemos e passamos a crer no amor que Ele tem por nós. Amém? Conhecemos que Deus é amor e que se a gente permanecer no amor, Deus permanece em nós e nós nele, porque Ele é amor. Amém? Então nós encontramos o Senhor, conhecemos esse amor e passamos a crer que Ele nos ama. Amém? Você ainda tem essa convicção a respeito do amor de Deus por você? A forma como você vê o amor de Deus por você é a forma como você vai conseguir se comportar e andar em amor com o seu próximo. Veja como é importante conhecer de uma maneira certa, através da palavra, o amor de Deus. Eu vou me portar com o meu próximo, eu vou liberar e dar ao meu próximo aquilo que eu entendo, aquilo que eu conheço. Quando você conheceu Jesus, você conheceu o amor. E esse amor passou a habitar em você. Amém? Você em Deus e Ele em você. Nós acabamos de ler isso. E nisso foi aperfeiçoado o amor. Estamos sendo aperfeiçoados nesse amor por causa desse conhecimento. Amém? Que Ele é amor. Nós às vezes olhamos para Deus e pensamos que Ele é tantas coisas e esquecemos que Ele é o amor. Ele não tem o amor, Ele é o próprio amor. Amém? E ainda para ser mais profundo, ele diz: como Ele é, também nós somos. Ou seja, Deus é amor. Eu e você, nascidos de novo, somos como nosso Pai. Amém? Olha como é sério, queridos. Você só não tem amor para Deus. Você é como Ele, você é o amor. Então Ele espera que você ame. O cachorro late, o pássaro voa, o peixe nada e os filhos de Deus amam. Amém? É a nossa nova natureza em Cristo Jesus. Não era possível antes de Jesus. Por quê? Nós não tínhamos uma nova natureza. Nós andávamos como o mundo. Pensávamos como o mundo, nós tínhamos o conhecimento a respeito do amor baseado nos sentimentos, nos sentidos, nas emoções. Então o amor, como os sentimentos e as emoções mudavam. Não era assim? Ou então era uma moeda de troca. Eu só te amo se você me amar. Eu só faço por você se eu tiver alguma coisa em troca. Esse é o amor que nós conhecíamos antes. E hoje nós não podemos trazer esse velho homem, essa velha cultura, esse velho entendimento para essa nova natureza. Não nos cabe mais. O que tem que entrar é a verdade da palavra, é a renovação da mente a respeito do que é amor verdadeiro. O amor na ótica de Deus. Por quê? Se eu não andar nesse amor, eu não vou conseguir andar em unidade.
E unidade agrada a Deus, unidade faz diferença, unidade produz transformação, unidade produz aquilo que está no coração do Pai para esse tempo e para essa estação. Nós falamos 2024, o ano do avivamento, amém? Não foi algo aleatório que veio no coração ou da cabeça do pastor. Veio do coração de Deus, para mim e para você, 2024. Avivamento é para mim e para você, está inserido na minha e na sua história. Na antiga aliança, o Espírito Santo vinha sobre 3 tipos de homens: reis, profetas e sacerdotes. O Espírito Santo vinha, trazia algo da parte de Deus, ou uma informação, ou uma correção, ou uma direção para o povo, e saía para algo proveitoso, para que alguma coisa fosse realizada. 2024, o Espírito Santo trouxe uma palavra, o avivamento. E nós precisamos entrar nessa dimensão, queridos. Nós precisamos pegar junto com o Senhor. Há um avivamento para acontecer primeiramente dentro de nós. E se Ele está precisando que nós venhamos despertar para o amor, é porque a obra é grande. O que o Senhor tem para fazer é grande. Ele vai fazer através da minha e da sua vida. Ainda que você não queira, não se sinta capaz, querido, é a vontade de Deus. E se você não quiser, Ele vai levantar pessoas para fazer. Não queira ver as coisas acontecerem e ficar assistindo. Se envolva. Não seja um telespectador. Essa obra é grande. Você quer fazer parte dela ou você quer ficar de braços cruzados e ver acontecer? Aviva o amor. Aviva o primeiro amor. Deus não vai fazer, Ele já fez. Quem vai fazer é você. Ah, mas falar de amor é difícil porque eu vou ter que amar o meu inimigo. É, querido. Você vai ser caluniado, você vai ser rejeitado, você vai ser odiado. A palavra fala. Por causa do nome dele. Mas vale a pena amar, porque vale a pena obedecer. E você não é incapaz disso, porque amor é o fruto do Espírito, já está aí dentro. Você vai precisar puxar. Tem coisas que você vai precisar colocar força, mas o reino é tomado à força, não é de braço cruzado, não é numa rede com água de coco. Seria bom se fosse assim. Porque é fácil amar a Gislaine, a Dona Fran, que são tão carinhosas, Quitéria. É fácil, querido. Mas amar aquele irmãozinho que é carne de pescoço. Sabia que é com esse que você tem que chegar para perto? É esse que você tem que ganhar? Nem sempre você vai ter vontade. Mas lembra que eu falei? Esse novo amor da nova criatura não é o amor do mundo, que só faz procurando seu próprio interesse. O amor do tipo de Deus é diferente. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Nascidos de novo, fomos recriados à imagem e semelhança de Deus. Conhecemos a Deus, então passamos a conhecer o amor. E descobrimos que Ele vai muito além do que os sentimentos e as emoções. Ah, mas eu ainda não estou amando dessa maneira, o meu amor não chegou. Então olhe para o amor de Deus. Você entende? Não. Se você olhar para você mesmo, se você fosse Deus e olhasse para você mesmo antes de aceitar Jesus, você se amaria? Às vezes nós olhamos as pessoas difíceis à nossa volta, né? E a gente pensa, Jesus, como é que o Senhor ama uma criatura dessa? Não é? Pense num parente seu que ainda não nasceu para Jesus. Você fala, que pessoa difícil, como dá trabalho. Será que Deus ama essa pessoa? Ama, querido. E Ele espera que nós venhamos amar também. Amém? Nós precisamos lembrar dessas coisas. Porque nós estamos falhando, nós nos cansamos de fazer o bem. E Ele diz para nós não nos cansarmos. Nós cansamos de amar, e Ele diz para não nos cansarmos. É impossível? Não, querida. É possível. Porque Ele nos deu o Espírito Santo para nos ajudar. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que é possível. Se Ele diz que nós somos como Ele, então nós somos como o nosso Senhor. Nós vamos para cima e nós vamos amar, amém?
Porque nós temos a consciência de que nós queremos a igreja lotada? Só para sermos uma igreja cheia? Não, querido, não é para nossa vaidade. É porque nós queremos salvação acontecendo, libertação acontecendo. Mas nós estamos prontos para receber todo e qualquer tipo de pessoa que entrar por essas portas? Para isso nós precisamos ser aperfeiçoados. Para isso nós precisamos voltar ao primeiro amor, para acolher a todos, queridos, que vão ter as suas vidas transformadas. Amém? Porque o Senhor nos levantou para isso. Lembra? Buscar em primeiro o reino e a sua justiça. Não são para as coisas em primeiro lugar. É para o reino em primeiro lugar. As coisas vão vir como um galardão. A recompensa vem, porque Deus é bom pagador. Mas nós precisamos buscar em primeiro o reino. Poder olhar para olhar no outro e não ter nada contra. Poder abraçar um ao outro e não ter nada contra. Poder olhar para o irmão, conhecer todos os defeitos dele, mas não se importar com os defeitos, olhar para as qualidades. Quando nós olhamos em Atos, a primeira igreja em Atos, a palavra diz que eles tinham tudo em comum. Havia uma unidade entre eles. Eles vendiam seus bens e eram como em comum, nada era seu. Que tremendo isso. Imagine aí. Quitéria tem uma mansão, vende a mansão dela e olha, está aqui o dinheiro, pastor. Carla vende o carro importado, está aqui. Ah, mas você... Não, não quero nada, vamos distribuir, ninguém vai ter falta de nada. Todo mundo vai ter igual. Olha que perfeição. O amor em atuação. Essa continua sendo a visão do Senhor para a sua igreja. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vocês me amam? Ah, glória a Deus. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3, versículo 14. Efésios 3, deixa eu achar aqui o meu. 14. Vamos ler do 14 ao 19. Aqui, Paulo está orando pelos Efésios justamente. Amém? Paulo começa assim: por esta razão, por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aqui ele ora para o fortalecimento mediante o Espírito do homem interior, para que Cristo habite no nosso coração pela fé, mas que estejamos arraigados, enraizados, alicerçados no amor. Vê como é importante? Para que, juntamente com todos os santos, toda a igreja conheça qual é a altura, a profundidade, o comprimento e a largura do amor de Deus. Porque só assim, queridos, nós vamos ter toda a plenitude de Deus. Tem uma tradução, acho que é na nova linguagem, nova tradução linguagem de hoje. Cadê? Que está bem explicadinho. 14, 13. Efésios 3. Tradução aí, da nova tradução linguagem de hoje, Ana? 3. 14.
E oro que vocês tenham raízes e alicerces no amor, versículo 18, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. Olha que tremendo isso. Quando nós nos esmeramos em conhecer, em compreender esse amor, em praticar esse amor, porque quando nós começamos a praticar, nós vamos crescendo nesse conhecimento, nessa prática. E aí, querido, Deus vai nos encher completamente da sua nova natureza. Então é desejo, se Paulo orou por isso, é porque é desejo que nós venhamos ser plenamente cheios da natureza de Deus. Para isso nós somos recriados. Precisamos lembrar que somos um espírito. Nós ainda baseamos o nosso amor nas nossas emoções. Nós precisamos ser menos emocionais e mais espirituais. Como? Baseando as nossas emoções na palavra. Amém? Quantas vezes nós não conseguimos dar a paz para o irmão quando nós estamos chateados? Ou esquecer alguma coisa que aconteceu? Perdoar? A falta de perdão nos bloqueia, querido, nos impede de crescer. Eu tenho 22 anos já de caminhada com o Senhor e quando eu olho nesse versículo, a gente leu no começo sobre o primeiro amor, muitas vezes eu olho para trás e eu falo, Senhor, foi realmente esfriando por conta de mágoas, de ressentimentos, de perseguições, de calúnias que falaram a meu respeito, de rejeição. Nós vamos passar por essas coisas, mas essas coisas não podem nos endurecer, sabe? A gente vai ficando duro, a gente vai ficando insensível. A nossa razão começa a prevalecer sobre a palavra. Eu tenho que perdoar, mas eu tenho que amar, mas até aqui certo ponto. Eu não vou me aprofundar muito, andar muito junto, porque daqui a pouco eu vou me decepcionar. Quantas vezes você pensou assim? Ou às vezes a gente vem para a igreja, eu vou para o culto, vou ouvir a palavra e vou cair fora. Não quero papo com ninguém. Não vou me envolver com ninguém. Não quero amizade com ninguém, porque assim eu não me machuco. Não é assim? Mas quem disse que tem que ser assim? Qual é a vozinha que você está ouvindo, querido? Ouve a voz do Senhor. Se envolva com pessoas. Às vezes tem uma pessoa do seu lado que está passando um problema parecido com o seu e você poderia estar aí ajudando. Estendendo a mão com a sua experiência, com a sua vivência, com a sua bagagem, com a sua história, suas experiências com o Senhor. Amém? Hoje, eu lembro que quando eu tinha 2 anos de ministério, já servindo na casa do Senhor, no primeiro amor, eu lavava banheiro, eu cuidava do departamento infantil, eu pregava, eu abri a igreja às 4 horas da tarde para o ensaio do louvor, aí quando era 7 horas da noite, a gente estava de joelho, 7h30, começava o culto, aí eu fazia dízimo oferta, não tinha quem ficasse com a criança, eu ficava com as crianças, eu fazia o louvor, aí eu voltava, fazia dízimo oferta, eu pregava, eu abria a igreja, eu fechava a igreja, eu limpava a igreja. E aí, de repente, vieram, né? As calúnias, as coisas, porque você faz. E aí você vai amornando, você vai esfriando, você vai desanimando. Mas eu amava com a maior facilidade, eu acolhia. E quando as dificuldades vieram, as provas, as pessoas que são as nossas lixas, amém? Porque o diabo usa pessoas, querido. Não, nosso inimigo não é a carne nem o sangue, não. Tem pessoas que ainda estão sendo aperfeiçoadas e vão errar. Vão magoar. Muitas vezes vão se escandalizar. Mas nós aqui não somos perfeitos. Na igreja não existem pessoas perfeitas. Existem pessoas que estão sendo aperfeiçoadas. Umas vão aprender mais rápido, outras vão demorar e dar mais trabalho. Amém? Mas pelas experiências que eu passei, hoje eu ajudo uma irmãzinha que está passando pelas coisas que eu passei lá atrás. Porque eu consegui evoluir, consegui liberar perdão, consegui seguir em frente. Amém? Então não se isole. Ame.
pega junto, traz para perto. Amém? Essa é a vontade do Senhor. Essa é a natureza do Pai, como nós vimos. Ele quer nos encher completamente da sua natureza. A natureza de Deus é amor. Amém? Glória a Deus. Nossa, esse relógio voa, né? Quando olhamos para Cristo, vemos a exata expressão do Pai. Se você quer aprender como se ama, olhe para Jesus. Amém? Jesus, ele veio, o amor veio. Amém? O amor se moveu. Ele saiu do trono de glória dele, ele veio para essa terra, se esvaziou de toda a sua glória, nos amou, querido, andou por aqui ensinando sobre o amor. Mas Jesus pregou o tempo todo amor? Sim, fazendo. Quando você olha para Jesus curando, expulsando demônios, quando você olha para Jesus tendo paciência com a pouca fé dos discípulos, quando você olha para Jesus entrando na casa dos improváveis, Zaqueu, conversando com a mulher samaritana no poço, você vê Jesus amando. Você vê o Pai amando. Você vê o amor em manifestação. Amém? Você viu Jesus curando todos os endemoniados, os enfermos. Você viu Jesus multiplicando e alimentando uma multidão faminta. Olha quantas expressões de amor. Aleluia. Glória a Deus. Ele ensinou, ele pregou as boas novas e ele deu a vida pelos seus amigos. E Jesus amou perdoando. A última prova de amor naquela cruz foi: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Então, se nós olharmos para Jesus, querido, praticando o amor, eu te pergunto: e aí? Você está se parecendo com o Senhor? Você está fazendo como Jesus? Cristãos, nós somos cristãos. Cristão é pequenos cristos. Você é um pequeno Cristo. Está andando como Ele? Se não está, querido, bora. Bora começar hoje. Bora voltar hoje. Bora trazer a memória. Senhor, eu não consigo perdoar. Senhor, eu não consigo esquecer o que me fizeram. Senhor, eu não consigo esquecer o que falaram de mim. Está aí o Espírito Santo, querido. Ele diz que o amor está sendo derramado no nosso coração. Se está sendo, é constantemente. E aí você só precisa querer. Porque muitas vezes nós sabemos que tem que perdoar, nós queremos que o Senhor nos ajude, mas nós não queremos. E quem tem que dar o primeiro passo para as coisas acontecer é você. E aí o Senhor vai te ajudar a fazer todo o resto. Não estou dizendo que perdoar é uma coisa fácil. Não é. Amar também não é. Porque senão não seria mandamento. Você parou para pensar que amor é um mandamento? Deus precisaria mandar se fosse fácil? Então vamos obedecer? Porque com certeza, querido, tem galardão para a obediência. A obediência é um caminho seguro para mim e para você. Amém? Não vamos tratar o amor levianamente. Porque ele foi de custo muito alto por mim e por você. Amém? Jesus pagou um preço muito caro para nos ensinar esse sobremodo caminho. Esse excelente caminho, como diz a palavra. Amém? Aleluia. Nascidos de novo, nova criatura, não estamos mais sob a influência do príncipe desse século. Não é esse governo que está sobre a nossa vida. O que nos influencia e nos conduz é o senhorio de Jesus. Satanás, sim, está multiplicando a iniquidade, esfriando o amor lá fora. E como é que ele faz isso? Ele está tirando Deus das casas, das famílias, das escolas. Deus não é amor? Se ele consegue tirar o amor, ele consegue tirar tudo. Se ele consegue tirar Deus, ele tira o amor. Amém? Mas nós estamos aqui, queridos, para avivar o amor de Deus na vida das pessoas. Mas nós só podemos dar aquilo que nós temos. Amém? Então tenha aí superabundando, querido, para que você transborde para as pessoas que estão à sua volta.
Amém? Trazendo amor, trazendo Deus para a vida das pessoas. Isso começa na nossa casa. Amém? O que vale ganhar os de fora, querido, e perder a nossa família. Então, pratique o amor dentro da nossa casa. Ainda acho que é o maior desafio. Não é? Dentro dos nossos. Porque os de fora ainda nos valorizam mais, acreditam mais, ouvem mais do que os de dentro. Mesmo assim, não desista de semear o amor dentro da sua família, no meio da sua parentela, querido. Amém? Vai acontecer. Você vai semear e você vai colher, porque Deus é fiel. Amém? Nós devemos ser o referencial. Nós estamos aqui como Jesus. Jesus se manifestou na terra para desfazer as obras do diabo. A falta de amor, o esfriamento do amor é uma obra do diabo. Amém? Nós estamos aqui para desfazer isso. Amém? Glória a Deus. E aqui dentro da igreja não é diferente. Se apegue uns aos outros, querido, para que a gente corra velozmente com unidade. E façamos a diferença aqui neste lugar, e nesse bairro, e nessa cidade. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia. Em 1 Coríntios capítulo 13. Eu amo essa passagem. Eu fui muito ministrada a respeito dessa passagem. Quando eu achava que o amor tinha acabado. Eu estava querendo me separar do meu esposo. Foi em 2002. Né, marido? E aí foram muitos e muitos gabinetes. Só para falar de 1 Coríntios capítulo 13. Mas não é só no contexto de casamento, querido, é para o nosso convívio, amém? Como eu falei, o amor do tipo de Deus não é um amor carnal, não é um amor emocional, é um amor espiritual. Por quê? Porque Deus é espírito, lembra? Se Deus é espírito, nós somos espírito, então esse amor é espiritual. Então é possível amar se tivermos e andarmos uma vida do espírito. Se nós andarmos na obra da carne, se nós formos conduzidos pela nossa alma, nós não vamos completar a vontade do Senhor. Nós não vamos provar na totalidade a natureza de Deus em nós. Tem um livro do irmão Kenneth Hagin que fala sobre crescimento espiritual. Ali nós entendemos que há um crescimento que nós precisamos desenvolver. Deixarmos as coisas de menino. Chegarmos a uma estatura perfeita, maturidade. A prática do amor vai te levar a uma maturidade. E aí você não vai ficar mais bububu, não vai ficar mais mimimi. Quando o irmão pisar no seu calo. Uma vez eu ouvi aqui uma expressão, acho que foi a Jane, o pastor Renato falava muito sobre isso. Você vai chegar num nível tão maduro espiritual, que o irmão vai pisar no seu pé e você vai pedir desculpa, irmão, porque eu coloquei o pé debaixo do seu pé. Já pensou, querido? Nós precisamos chegarmos a esse nível. Porque aí não vamos ser ofendidos por qualquer coisa. Não vamos mais engolir a ofensa. Existem muitos desigrejados por causa das ofensas dentro da igreja. Se você conversa com uma pessoa que abandonou Jesus, que abandonou a igreja, com certeza a história é, mas o pastor fez isso, mas o irmão falou aquilo, mas fulano fez aquilo outro. Por isso nós precisamos estar maduros na prática do amor, na prática do perdão. Amém? Para continuarmos seguindo o nosso caminho de justiça, Jesus como nosso alvo e chegarmos no nosso alvo. Há um alvo, nós estamos numa corrida, nós precisamos continuar correndo, encontro ao nosso alvo. Chegarmos na faixa lá final e ganharmos a nossa coroa. Amém? Não perca a sua coroa por causa de ofensa. Não perca a sua coroa por causa de palavras. Não perca a sua coroa por falta de reconhecimento, de um elogio. Essas coisas não devem ser a nossa motivação. Jesus não tinha motivação em ser o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não tinha motivação de receber o nome sobre todo nome. A palavra diz que ele teve prazer, ele se esvaziou de toda a sua glória. E olha que ele tinha toda a glória. Ele resolveu se esvaziar. Ele ainda ensina que quem quer ser o primeiro, sirva.
Ele se fez de servo. Isso é amar demais, querido. É um nível de maturidade no amor do qual nós precisamos nos espelhar e seguir. Amém? 1 Coríntios 13, versículo 1. Aleluia. Deixa eu só mudar a versão aqui. Revista e atualizada. Aleluia. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os ministérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Aqui eu lembro daquela passagem onde Jesus diz, né? E chegam para ele, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu profetizei, eu fiz milagres. E Jesus fala o que para ele? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Amém? Motivação errada. A motivação certa é o amor envolvido. 3. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Amém? 4. O amor é paciente, é benigno. Aqui está falando que o amor é. Amém? Mas logo em seguida ele está dizendo que o amor não é. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com injustiça, mas regozija-se com a verdade. Nesse versículo 4 e 5, ele está falando que o amor não é carnal. Essas são as obras da carne. Então, o amor não arde em ciúmes, porque o ciúmes é da carne. Amém? O amor não se ensoberbece, soberba é obra da carne. O amor não se ressente do mal. A falta de perdão não é espiritual, não é do espírito. Amém? Não procura os seus interesses. Eu só amo se eu tiver alguma coisa em troca. Eu só faço pela Cida se ela fizer algo por mim. Ou eu só faço pelo pastor se ele pensando em receber algo em troca. O amor não age dessa maneira. Amém? O amor é espiritual e não é carnal. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aqui nós vemos Jesus. Tudo sofreu, tudo creu, tudo esperou e tudo suportou. O amor jamais acaba. Amém? Porque o amor é Deus, Deus é amor. O amor não acaba. Como eu falei, em 2022 eu olhava para o meu marido e eu falava, eu não sinto mais nada por ele. O amor acabou. Até que eu ouvi essa passagem, mais acaba. E eu falava, mas como eu não amo mais esse homem? Tudo nele me irrita. O cheiro, a voz, eu não quero mais saber. E a gente estava em processo de separação. E aí eu fui praticar o amor sem querer. E aí eu fui obedecer a palavra sem querer. E hoje, querido, eu tinha 2 anos de casado. Hoje eu vou para agora esse mês de fevereiro, 24 anos de casado. Se eu acreditasse que o amor acaba, eu tinha acabado lá 2000 anos atrás. Eu nem teria minha filha mais nova, a Bruna. A Bruna nem tinha nascido. Valeu a pena obedecer. Valeu a pena acreditar que o amor não acaba. Porque não acabou, só aumentou. Amém? Glória a Deus. Mas havendo, o amor jamais acaba. 8. Mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de meninos. Vamos desistir das coisas de criança, queridos. Vamos crescer na prática do amor. Vamos ser um referencial onde as pessoas vão olhar para nós e dizer, mas como que você consegue amar essa pessoa?
como que você perdoou e como que você ainda estende a mão, né? Porque não é só perdoar, querido. Muitas vezes a gente vai estender a mão, dar a outra face. Isso é estender, dar a outra face, estender a mão. Eu lembro que quando eu passei por uns processos lá no meu início de conversão, com as lixas, né? Que eu fui lixada por algumas irmãs. Eu perdoei logo em seguida, eu consegui olhar com graça, com amor. E quando a pessoa veio desesperada precisando de mim, eu estava ali. Não para minha glória, mas porque foi uma satisfação ajudar, estender a mão, orar, no momento em que ela estava precisando e muito. Isso é maturidade. Nós precisamos crescer a esse nível. Se nós queremos coisas grandes acontecendo e essa igreja crescendo e avançando nos dons, nos departamentos, nos ministérios, queridos, nós precisamos entrar nesse nível de maturidade. Amém? Aleluia. Porque agora vemos como espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Nós vamos estar diante dele. Amém? E o que você vai ter para falar para o seu Senhor? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, uma é o amor. Aleluia. O amor é maior que a esperança e que a fé. Em Gálatas 5:6 fala que a fé opera pelo amor. A fé funciona através do amor. Você entende que só a fé, talvez você esteja aí orando por alguma causa, alguma situação há tanto tempo, e está aí, querido. A chave é você amar. Talvez você esteja com falta de amor, com falta de perdão, alguma coisa esteja aí bloqueando o caminho da sua vitória, chegar mais rápido. Então se examine, querido. A palavra do Senhor é a luz. Ilumina aí todo o seu ser e vê aonde está faltando. Aleluia. Glória a Deus. A fé funciona pela prática do amor. Aleluia. Ela vai funcionar em todas as áreas quando você praticar o amor. Então examine, querido, dentro da sua casa, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seu vizinho, com seu chefe, com a sua sogra, com o seu sogro. Está faltando amor? Ame. Vai lá, faz uma ligação. Perdoa, mas também pede perdão. Às vezes nós queremos perdoar, nós queremos que ele venha e peça perdão, ou ela venha e peça perdão. Mas nós também precisamos pedir perdão. Peça perdão, querido. Deixe o orgulho de lado, faça a sua parte. O Espírito Santo vai pegar junto com você. Amém? Nós precisamos funcionar como o corpo de Cristo. E o amor deve funcionar nos membros do corpo de Cristo. Amém? Então o amor acolhe, o amor se doa, o amor deve atrair pessoas, o amor perdoa, o amor sai das quatro paredes, o amor se move, o amor gera. Amém? Quando nós olhamos a vida no casal, gera vida, não é isso? A igreja também foi chamada para gerar ovelhas, ovelha gera ovelha. Amém? O amor multiplica. É o nosso amor que vai lançar as redes e multiplicar os peixes aqui dentro. Amém? O amor une. O amor não separa. O amor não divide. Amém? Então, na próxima quinta-feira, nós vamos falar sobre essa unidade que funciona através do amor. Aleluia. Glória a Deus. E para terminar, 1 João 3, 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Amém? Esse é o amor que Deus espera, que nós venhamos praticar. Hoje nós só lembramos, querido, tracemos a memória, o amor do tipo de Deus. Esse amor que nos alcançou, esse amor que já está dentro de nós, mas que precisa fluir através de nós. Porque os filhos de Deus serão conhecidos através do amor que é praticado, de um com os outros.
Amém? Nós precisamos deixar de ser o povo que estão falando aí fora, que a igreja não ama, porque a igreja não acolhe. Esse tipo de amor, querido, não é um amor que aceita tudo. Não é um amor sentimental, porque é o conhecimento que eles têm a respeito de amor. Nós conhecemos o verdadeiro amor. E vamos andar nessa verdade. E não vamos negociar essas verdades. Amém? Então pratique, comece a praticar na sua casa. A palavra do Senhor, ela tem que ser ouvida e praticada. Senão ela não vai gerar o avivamento, ela não vai gerar a transformação que Deus quer operar e manifestar na nossa vida e nessa igreja. Amém? Porque há um avivamento pessoal para acontecer, mas há um avivamento coletivo. Amém? Porque nós vamos crescer juntos para operarmos maravilhas nesse lugar, juntos. Amém? Glória a Deus. Eu espero que você tenha sido abençoado e seja ainda mais abençoado na prática da palavra.